Conhecimento bíblico ou sofisma, uma ilusão da sabedoria sem a verdade. Hoje vamos abordar um tema polêmico, mas extremamente necessário dentro do cristianismo: a falsa aparência de conhecimento bíblico. Muitas vezes ouvimos alguém falar sobre a Bíblia com eloquência, citando os versículos e desdobrando explicações longas, e imediatamente pensamos: nossa, esse homem sabe muito. Ele conhece a Bíblia de capa a capa. Mas será que isso por si só é uma prova de verdadeiro conhecimento de Deus? Será que a simples capacidade de argumentação e uso das Escrituras significa que alguém tem uma compreensão fiel da palavra? A resposta pode surpreender muitos. Nem sempre. Há uma grande diferença entre o conhecimento intelectual da Bíblia e conhecimento verdadeiro que vem do Espírito Santo. Hoje vamos abordar biblicamente a diferença entre um conhecimento genuíno das Escrituras e um falso saber, que apenas engana e manipula. Pegue a sua Bíblia e venha comigo nessa profunda exposição reformada. A Bíblia deixa claro que há dois tipos de conhecimento: o conhecimento verdadeiro, que leva à vida. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, Provérbios 9 e 10. E segundo, o conhecimento vazio, que incha o ego, mas não edifica. O saber ensoberbece, mas o amor edifica, 1 Coríntios 8, versículo 1. Muitos confundem habilidade intelectual com sabedoria espiritual, mas a Bíblia alerta que é possível conhecer muito sobre Deus sem de fato conhecê-lo de verdade. Os fariseus são o maior exemplo de pessoas que conheciam a Escritura, mas não conheciam a Deus. Jesus disse a eles: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter elas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Isso lá em João 5, 39 ao 40. Os fariseus sabiam de cor a Torá, citavam as leis de Moisés, e podiam discutir longamente sobre doutrina, mas quando o próprio Messias estava diante deles, eles o rejeitaram. Eles tinham conhecimento intelectual, mas não discernimento espiritual. Outro exemplo assustador é o próprio Satanás. No deserto, o diabo tentou Jesus usando a própria Bíblia. Se tu és filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Mateus 4, citando o Salmo 91, versos 11 ao 12. Satanás citou um versículo verdadeiro, mas fora de contexto, para tentar manipular Jesus. Ou seja, até o diabo sabe a Bíblia, mas ele usa para enganar e torcer a verdade. Muitos hoje fazem exatamente o que Satanás fez. Usam versículos isolados para sustentar suas próprias opiniões. A Bíblia ensina que devemos manusear corretamente a palavra. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas há pessoas que pegam versículos soltos e criam doutrinas falsas. Exemplos comuns: não julgueis para que não sejais julgados, de Mateus 7, versículo 1. Usado fora de contexto para dizer que não podemos condenar o pecado, mas Jesus não está proibindo julgamentos justos. No mesmo capítulo, ele ensina a identificar os falsos profetas, lá capítulo 7, versículo 15 ao 20 de Mateus. Segundo, usam também tudo posso naquele que me fortalece, de Filipenses 4,13, aplicando como se significasse que podemos fazer qualquer coisa. Mas no contexto, Paulo fala sobre aprender a viver contente em qualquer situação. E também citam como Deus é amor, de 1 João 4, versículo 8, usado para justificar a tolerância ao pecado, ignorando que Deus também é justo e santo. Ou seja, citar versículos sem contexto não é pregar a verdade, isso é manipulação. A Bíblia nos dá sinais claros de quem usa a Escritura para enganar ao invés de edificar. 2 Timóteo 3,5 tem a aparência de piedade, mas nega o poder de Deus. 2 Pedro 2,3 explora os irmãos com palavras fingidas. Assim como também 2 Pedro 3,16
distorce a Bíblia para a sua própria perdição. E também Judas, capítulo 1, versículo 10, fala de coisas que não entende. Muitos são admirados porque sabem falar bonito, fazem discursos longos e citam muitos versículos. Mas se suas palavras não levam ao arrependimento, a cruz e a glória de Deus são somente palavras vazias. Como saber se alguém realmente conhece a Bíblia? Primeiro, o verdadeiro conhecimento bíblico não se mede por palavras bonitas, mas pelos frutos espirituais. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis, lá em Mateus 7,16. Quais são os frutos de alguém que verdadeiramente conhece a Deus? Primeiro, o amor pela verdade. Um verdadeiro cristão não distorce a Bíblia para agradar a homens. Gálatas 1,10. Segundo, santidade. Quem realmente conhece a palavra busca viver de acordo com ela. Tiago 1,22. Terceiro, humildade espiritual. O verdadeiro sábio não se exalta, mas reconhece sua dependência de Deus. Provérbios 3,7. E por último, o evangelho no centro. O verdadeiro ensinamento sempre aponta para Cristo e não para opiniões pessoais. 1 Coríntios 2,2. Se alguém só sabe falar muito, mas não tem amor, não tem temor de Deus e não vive o que prega, esse conhecimento é inútil. Então o que devemos fazer? Primeiro, não se impressione com quem fala bonito, mas avalie se o ensino é bíblico. Busque também conhecer a palavra no contexto correto, com oração e temor a Deus. E rejeite doutrinas torcidas e mestres que distorcem a Bíblia para proveito próprio. E sempre priorize a glória de Deus acima das opiniões dos homens. A Bíblia não foi dada para debates vazios, mas para transformações de vidas. Se essa exposição bíblica te edificou, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no canal.